Uma boa e abençoada madrugada para você. O Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, vem mais uma vez trazer a palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesse momento está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 38 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E ele disse-lhes: Quantos pães têm? Ide, vê. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu-lhes aos seus discípulos para que pusesse diante deles, e repartiu de 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor é bom. E a misericórdia do Senhor dura para todo sempre. E essa palavra nós estamos falando aqui de milagre. Mas o milagre só aconteceu através da oração, através da fé. E eu não sei qual é a sua necessidade, mas a necessidade daquele povo era se alimentar. Era de matar a fome. E o que eles tinham parecia ser tão pouco. Só 2 peixes e 5 pães. E talvez o que você tem aí também nas suas mãos, você diga que é pouco. Eu quero dizer para você, se o que você tem for fé, e se sua fé ainda que seja do tamanho de um grão de mostardas, pode ter certeza que você pode dar ordem ao monte e ultrapassar de um lado para o outro. E assim acontecerá, porque está na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela não mente, não volta vazia. E essa palavra aqui é para você, que está achando que você tem é pouco. Ore, profetize, e o que você tem, que ainda que você acha que seja pouco, vai multiplicar. Essa palavra é para você que acha que não tinha mais jeito, que não ia conseguir, que estava tudo acabado. Aí Deus está dizendo assim, ainda tem vida, enquanto a vida é esperança. Talvez alguém tenha dado um diagnóstico desenganado você, os médicos, mas eu quero dizer assim que você ainda está vivo e não se comporte como se não tivesse o que você está. Enquanto há vida, há esperança. E Deus está falando com você nessa noite, ainda que sua situação financeira, emocional, ainda que você acredite que diante da situação não tem mais jeito, aí Deus chega para você e diz assim, ainda tem um pouquinho, eu posso multiplicar. E assim como Jesus orou e aqueles pães, aquele peixe se multiplicou e serviu 5.000 pessoas. Imagine como é possível apenas 2 peixes e 5 pães alimentar tanta gente. Eu quero dizer para você que o que importa não é a quantidade, mas é o tamanho da sua fé. E mesmo com tão pouca força, talvez desanimado, triste, abatido, achando que não tem mais jeito, que perdeu tudo, que está tudo acabado, eu quero dizer para você que ainda resta a fé. E isso é o principal para você recomeçar, para você colocar a fé diante de Jesus, para você se colocar de pé e começar a crer, acreditar, se levantar mesmo e profetizar sobre o pouco que você tem. Profetize sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre o espírito. O que tem nas mãos é pouco, materialmente falando. Profetize sobre o pouco que o muito Deus fará. Essa palavra é para você que estava triste, abatido, preocupado, desacreditado, sem saber o que fazer, com um problema enorme. Imagine você ter que alimentar 5.000 pessoas e você ter apenas somente 2 peixes e 5 pães. E talvez você tenha que alimentar uma família inteira. Talvez você seja o provedor da casa ou a provedora. Talvez seja desempregado, desempregada. Talvez a escassez chegou na sua casa e Deus vem dizer hoje, profetize sobre o que você tem. Ainda que você abra seu armário, sua geladeira, encontre só um grão de feijão, um grão de arroz. Ainda que você olhe para seu botijão de gás e esteja vazio, ou você perceba e diga, eu conheço e sei que já está acabando. Deus vem dizer para você nesse momento, ainda que a sua saúde esteja por um fio. Ainda que você ache que não tem mais jeito, deixa a gente assim profetize. Ainda que seu útero esteja infértil, Deus vai dizer assim, profetize, porque existe o útero. Se existe o útero, o milagre pode acontecer. Talvez você diga assim, não consegui engravidar, eu tenho tentado e não consigo. Aí Deus está falando para você, profetize sobre o que você tem, sobre a sua vida, sobre o seu útero. E aí tudo que é infértil vai tornar-se fértil. Eu quero dizer para você que ouve essa mensagem nesse momento, você só precisa crer. Crer que há poder no nome e no sangue de Jesus. Crer que nada é impossível para Deus. Crer que Ele criou o céu e a terra e tudo que nele há. As nuvens, o sol, a tempestade, os raios, os mares, os trovões, eu e você. E o que Deus não pode fazer por você? Tudo Ele pode, tudo Ele faz.
Ele é tão cheio de amor, tão misericordioso e cheio de graça. E nessa madrugada ele me faz enviar essa mensagem para que você se sinta amado, amada. Que você possa experimentar mais um pouquinho do amor de um pai. De um pai que é Deus zeloso, um pai que cuida, um pai que se importa com você. E talvez você diga assim, que situação que eu cheguei, onde está Deus? Ele não está vendo isso? Está assim, ele vê tudo, ele ouve tudo. Mas tem situações que os seres humanos, as pessoas precisam passar para se aproximar mais de Deus, para que possa verdadeiramente praticar a fé. Não basta só dizer que tem fé, você tem que colocar a fé em prática. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos agradar o Senhor para alcançarmos, tomarmos posse do caminho da salvação. Nós precisamos crer que Jesus Cristo volta a qualquer instante. E se você não crê nisso, você não está vigilante, você está se comportando como se Jesus ainda fosse demorar. Ele pode te pegar de surpresa. Então tudo que você está passando e vivendo é porque Jesus quer salvar a sua alma. Ele se importa com você. Então a partir de agora, pegue um pouquinho que você tem. Um pouquinho que você tem. A palavra fé ela é tão pequena, 2 letras. Mas você não sabe o que ela pode fazer, o quanto ela multiplica, o quanto ela cresce, o quanto a abundância do Senhor pode ser feita na sua vida e na sua situação. Não importa se o que você tem é tão pouco. Importa que se você orar, apresentando a Deus em oração, crendo, a situação muda, porque quando Jesus chega, a situação muda. Quando Jesus chega, a situação é transformada, o milagre acontece. Então levante a tua voz, mesmo com tão pouca força. Levante a tua voz em oração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos orar junto nessa hora. E o poder de Deus, o milagre, sobre aquilo que parecia tão pouco, vai acontecer. E não vai servir só para você, vai servir para multidões. Você crê? Então ore comigo nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido. Deus amado, Deus querido, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, eu quero pedir o favor do Senhor sobre essa vida, essa pessoa que está do outro lado desse vídeo. Pela vida dele, pela vida dela. Essa pessoa que agora, Senhor, fechou os olhos, está em concordância comigo nessa oração. Essa pessoa, Senhor, está precisando do teu milagre. Precisa da multiplicação, precisa do teu socorro. Diga para o Senhor Deus qual é a área da sua vida que está escassa. Diga para o Senhor Deus qual é a área da sua vida que está limitada. Qual é a área da sua vida que está deserta, que você não consegue mais ver solução. Diga para Deus qual é a área da sua vida que parece um problema e que só Ele pode resolver. Conte para o Senhor nesse momento aquilo que parece ser tão pouco, mas que diante da fé, da palavra fé, pode multiplicar e o milagre pode acontecer. Conte para Deus tudo que você tem sentido, passado. Diga para Ele seu sofrimento, Ele sabe, Ele tem visto e ouvido, mas Ele quer que nesse momento, nessa hora, você conte para Ele. Você quebrante o seu coração, desarme o seu coração e diga: Senhor, eu preciso de socorro em tal área. Senhor, eu não estou suportando mais, não estou aguentando mais. Diga para Ele qual é a sua dificuldade, a sua necessidade. Diga para Ele se você precisa de uma cura na alma, no físico, no seu espírito. Diga para Ele o que você precisa. O Senhor Deus tudo pode. Diga: Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Senhor Jesus Cristo, a hora da minha vida está escassa, tem aflição, tem dor, tem medo, tem insegurança, tem escassez. Mas eu creio. Diga para o Senhor Jesus nesse momento: eu creio. Pelo poder que há no nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração quebrantado, reconhecendo o teu poder e soberania de Deus e Pai do Senhor. Diga para Ele: meu coração está quebrantado. Eu estou orando junto nesse momento, crendo que o Senhor pode mudar a minha história. Eu creio que assim como o Senhor fez milagre, multiplicou apenas 2 peixes e 5 pães e alimentou multidões. Eu creio também que o tão pouco que eu tenho, tão pouca fé, tão pouca esperança, talvez eu só tenha um grão em casa, mas eu sei que há poder no nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo para multiplicar a fé, a alegria, a saúde, o amor, a paz, a harmonia no lar. O Senhor pode multiplicar, sim. Tudo Ele pode fazer. Creia no nome e no sangue de Jesus. Ore com fé. Apresente a Deus em oração as suas queixas, as suas necessidades. E seja abençoado, abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Você apresentou a Deus? Você disse para Ele onde é que está escasso? Onde é que tem tão pouco? Diga para Ele. E pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Sinta-se abraçado por mim, pastor Ana Menezes, pelo Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, e por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus te abençoe. Comece a sorrir, se alegrar, e tudo que o Senhor trouxer para a tua vida, seja alegria, saúde,
vida financeira, profissional, social, seja qual for o milagre que Ele fizer na sua vida. Lembre de compartilhar tudo que Deus entregar nas tuas mãos, que você possa abençoar outras vidas. Em nome do Pai, do Filho, com sabedoria, e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe.